Bom, senhoras, senhores, hoje nós trataremos aqui com os senhores e com as senhoras sobre o tema da reforma tributária no contexto legal das entidades sem fins lucrativos, né? É, esse, esse tema, né, é um tema que tem sido de grande preocupação, né, das nossas instituições e principalmente as instituições sem fins lucrativos, sejam elas com SEBAs ou sem SEBA. Então, trataremos nesse nosso primeiro encontro, né, do ano de 2026 deste tema relacionado aí à reforma tributária. Bom, eu vou exibir uma pequena apresentação aqui do Axis, para quem não conhece os nossos trabalhos, mas na tela, aí com os senhores e com as senhoras, quem participará conosco hoje do nosso evento, né? Eu sou o Márcio Moreira, sou um dos sócios do Axis Instituto, mas nós temos hoje a grata presença, né, do Dr. Tomás Aquino e também do nosso sócio diretor da empresa de auditoria, o Rodrigo Freitas, né? Uma pequena apresentação aí do Dr. Tomás. O Dr. Tomás é uma referência nacional no terceiro setor. Ele é advogado, especialista na área. Ele foi procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, atuando aí com 23 anos, sendo só 18 desses 23 no velamento de fundações e associações. Ele também foi procurador do município de Belo Horizonte, e ele, né, nas atividades no município de Belo Horizonte, ele foi responsável aí pela implementação do marco regulatório do terceiro setor. O doutor Tomás hoje ele é presidente da Confederação Brasileira das Fundações e ele é diretor da Federação Mineira de Fundações, da Fundamig, né? Vai partilhar com o doutor Tomás esse trabalho o Rodrigo Freitas. O Rodrigo, ele é contador, é auditor, ele é o sócio fundador da Exactos Auditores, atua aí há mais de 18 anos com contabilidade e auditoria, e a atuação profissional dele também na docência, né? Ele leva o conhecimento que ele tem na área profissional também para a docência, tanto na pós-graduação como na graduação. Bom, antes da gente passar aí propriamente dito aos palestrantes, a palavra para os palestrantes, eu queria partilhar aqui uma pequena apresentação do Axis para quem ainda não nos conhece, né? Esse trabalho do Axis às 10, ele é coordenado pelo Axis. Hoje a gente conta com a parceria do escritório do Tomás Aquino Advogados e da Exactos Auditores. Mas é uma pequena apresentação do Axis a respeito dos nossos trabalhos. Que essa é a sexta temporada do Axis às 10, é a primeira do ano de 2026, em que a gente vai tratar da reforma tributária no contexto legal das entidades sem fins lucrativos. Bom, uma breve apresentação, né, em relação à presença dos nossos palestrantes, né? O doutor Tomás Aquino é ex-procurador do Ministério Público aqui de Minas Gerais. Ele é também ex-procurador-geral do município de Belo Horizonte e é atual presidente da Confederação Brasileira de Fundações e é também diretor da Federação Mineira de Fundações, a Fundamig, né? Eu até confesso aos senhores e às senhoras que o doutor Tomás, há mais de 25 anos que a gente convive com ele nos diversos trabalhos que ele desenvolve, e eu confesso que ele sempre me surpreendeu com as suas teses, né? Com as teses que eu, enquanto contador, enquanto auditor, o achei sempre ousado em suas teses, né? E a gente lá atrás, há 25 anos atrás, a gente perguntava assim, olha, mas será que isso vai se sustentar, né? E com o passar do tempo, né, aquilo que ele defendia aí há anos e anos, né, seja por decisões judiciais, seja por mudanças na legislação,
as coisas foram acontecendo, né? Eu não acredito que seria ali uma bola de cristal, não, né, doutor Tomás? Mas eu acredito que na verdade, é o conhecimento, é a técnica e é uma preocupação com o terceiro setor, né? Então, por isso que o senhor é tão estudioso, escreveu aí diversos livros e trabalha sempre essas questões ligadas à imunidade. Eu me lembro que remuneração de diretoria, quando o senhor falava nisso aí há décadas atrás, eu achava isso uma, nossa, mas será que isso vai dar certo? E aí a gente viu que, seja por decisão judicial ou depois até mudança de lei, as coisas se concretizaram. Então, por favor, doutor Tomás, seja muito bem-vindo ao nosso Axis das 10, com alguns percalços aí, mas o senhor tem 20 minutos, por favor, para a explanação do senhor a respeito dessa questão da imunidade, e ligando isso, é claro, à reforma tributária, e depois o Rodrigo vai apresentar o lado aí da auditoria e da contabilidade. Ótimo, pessoal, vamos lá então, né? É um assunto de bastante relevância, né? A gente já vem com essa discussão desde 2023, né? Sobre a reforma tributária e vemos abrangindo aí o real impacto que tem para as entidades aí do terceiro setor. O Márcio fez uma breve apresentação, então sou o Rodrigo Freitas, o sócio-diretor da Exactus Auditores Independentes. Exactus é uma empresa do Grupo Axis, especializada em auditoria do terceiro setor. Então, a gente não tem outro público a não ser as entidades aí sem fins lucrativos. Essa é a nossa especialidade enquanto auditoria. Bem, eu vou repassar aqui rapidamente aqui a parte do Dr. Tomás para a gente retomar, mas uma pergunta já provocativa é por que da reforma tributária, né? Por que ela está sendo proposta, né? Então, assim, nós sabemos, né, que a complexidade aí do sistema tributário brasileiro, ele é uma coisa absurda, né? Então, nós temos normativos tanto federais como normativos estaduais, então cada estado coloca a sua alíquota de tributação, como nós temos as tratativas também municipais, que aí piora, né? A gente sabe que são mais de 5.000 municípios aí no Brasil, e cada um tratando de uma forma. E isso causa uma insegurança jurídica enorme, né? Para quem que eu devo o imposto, quanto que eu devo pagar, enfim. Então, isso causa essa insegurança jurídica, que aí vem essa promessa da reforma. E o que é? Primeiro, a simplificação, né? A gente simplificar esse modelo. Dos diversos tributos que a gente vem pagando hoje, a gente resumir e unificar esses tributos. A maior transparência, então hoje a gente efetivamente vai saber o que a gente está pagando de tributo, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas antes, ou até esse momento, né, o tributo já está embutido ali no produto ou no serviço, né, a gente não vê quanto que efetivamente a gente está pagando do imposto, e agora a gente vai ter essa maior transparência de visualização, a justiça fiscal e, com essa insegurança jurídica que nós falamos, a redução de litígios, né? Então, a reforma tributária ela vem para isso, para essa maior simplificação desse sistema tributário nacional. Então, um contexto geral da reforma tributária, né? Assim, como que nós, e eu digo nós, pessoa física, né, que somos os consumidores finais, e como que as empresas vêm sendo tributadas hoje. Então, basicamente, a gente é tributado pelo consumo, né? Tudo aquilo que a gente compra tem um imposto embutido ali, principalmente quando a gente fala de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Então, a reforma tributária ela está bem vinculada àquilo dos impostos diretamente ligados ao consumo e ligados à propriedade, né? Então, seja imóveis, né? Sejam veículos, o próprio imposto aí de transmissão, de doação. Então, enfim, a reforma ela vem para vincular esses dois tributos. Mas a gente sabe que a gente ainda tem outros tributos, né? As empresas ainda tributam com fins lucrativos, né? Tributam pelo lucro, né? O imposto de renda e a contribuição social. A própria pessoa física, né? Na declaração do imposto de renda que está para iniciar aí agora, a partir de março, a Receita Federal vai soltar o sistema da declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, nós somos tributados também sobre a renda,
como tem uma tributação também sobre a folha de pagamento, né? Sobre o salário efetivo de remuneração, a gente tem alguns encargos. Então, a reforma vem para simplificar, né? Para fazer todo aquele arcabouço, mas na parte de consumo e na parte da propriedade. Márcio, quando o doutor Tomás, porque como a gente está só na parte conceitual aqui, quando ele quiser entrar, fica à vontade. Tá joia, Rodrigo, pode seguir. Vamos lá. Então, ainda nesse contexto geral, então, a gente falando do consumo, né, foi instituído o IVA, que é um imposto de valor agregado. Então, esse IVA vai envolver esses impostos sobre o consumo, né, que é o ICMS, que é o ISS, que é o PIS, que é o COFINS e que é o IPI. Então, dentro desse cenário, né, desses diversos impostos, né, o PIS, COFINS e IPI, a gente já sabe que ele tem um ambiente federal. Então, é a União que cuida desses impostos. O ICMS é um imposto estadual e o ISS é um imposto municipal. Então, a principal prerrogativa aqui, né, entre o ICMS e ISS, que vem uma unificação e um arcabouço um pouco maior, aí, inclusive de tempo para a gente adaptar em relação a isso. E dentro desse cenário, o ICMS e o ISS é substituído pelo IBS, quem está acompanhando mais de perto, né, já sabe dessas siglas aí, e o PIS, COFINS e IPI, a gente vai falar do CBS, né, que é a contribuição tributária aí para o PIS, COFINS e o IPI. A gente tem ainda dentro dessa emenda complementar, né, porque essa lei ela foi instituída lá em 2023, a gente ainda tem o IPI, que é da Zona Franca de Manaus, é um item específico, né, para quem está naquela região, e a gente tem o que a gente chama de consegui imposto. liberar aqui. Ok, Ótimo. doutor Tomás. Rodrigo, Então, conclui só esse raciocínio para a gente poder passar a palavra para ele, por favor. isso. Então, a gente ainda tem o imposto seletivo, né, que é um imposto aí do pecado, né? Então, a gente chama que é o imposto do pecado, que é aquele imposto que é para aqueles itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, né? Então, esse imposto ele passa a regir no início de 2027, então aqueles itens ali que são prejudiciais aí à saúde, né? O álcool, bebida alcoólica, cigarro, aqueles com alto indicadores aí de açúcar, ou prejudicial ao meio ambiente, né? Algum combustível fóssil, ele está vinculado a esse imposto do pecado. Então, ele é mais aí para desestimular o consumo. Então, passado esse conceito inicial, vou voltar aqui para o Dr. Tomás, a apresentação, e passo a palavra, Dr. Tomás. Rodrigo, se você puder voltar à apresentação lá naquela parte constitucional, né? Porque, Sim. como eu dizia, é a parte que anos atrás o doutor Tomás já vinha defendendo a questão da imunidade. Doutor Tomás, por favor, a apresentação do senhor já foi feita, seja muito bem-vindo, né, ao nosso encontro. Bom, muito obrigado, Márcio, sempre exagerado, né? Mas não dá um desconto pela nossa amizade aí, por uma relação de trabalho de mais de quase 30 anos, né? Então, eu vou dar esse desconto. Mas, enfim, bom dia a todos e a todas. Eu fico muito agradecido à AXA, essa parceria. Realmente, esse assunto, a gente trata dele já há bastante tempo, há mais de 30 anos. Em 1995, a gente começou a falar disso. E os dois assuntos que pautaram, principalmente, né, essa minha carreira aí, no Ministério Público, depois na advocacia, na Procuradoria-Geral do município, tinha dois assuntos que sempre foram prioridade, que é a questão da imunidade tributária, que continua muito confusa, e a insegurança jurídica no Brasil é um absurdo, né? Então, essa ainda, a gente está caminhando ainda a passos muito lentos, mas eu acredito que um dia a gente chegue a um, a um ponto razoável, né? E a outra era a questão da remuneração de dirigentes das organizações. Era uma briga constante com o Ministério Público mesmo, com o Judiciário, e ninguém. Porque a grande dificuldade que eu vejo é que as pessoas, e aí as pessoas que eu estou dizendo,
os próprios órgãos, não é? Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, esses órgãos de controle, Poder Executivo e as próprias instituições, talvez não se atentem bem aos próprios termos da legislação, não é? Você vê que nós temos aí a questão da remuneração de dirigentes, nunca foi proibido, nunca teve proibição de remunerar dirigente. E eu falava isso, o pessoal do Ministério Público mesmo arrepiava, ficava bravo comigo. E eu perguntava, mas por que não pode remunerar quem trabalha? Onde é que vocês tiraram isso? Instituições privadas, não é órgão público. E mesmo se fosse público, como é que vocês querem que preste um serviço sem ter remuneração? Mas, enfim, evoluiu um pouco essa questão, não muito, porque eu acho um absurdo o Estado fixar limite de remuneração para as organizações. Por que não fixa limite para as empresas privadas? E as instituições são privadas, embora sejam sem fins lucrativos, são privadas. Não tem que se meter o Estado, se intrometer na gestão das organizações. Mas, como eu disse, nós estamos no Brasil e aqui parece que a questão jurídica é muito complicada e funciona assim. Mas hoje não só não é proibido, como nunca foi, era proibido se você quisesse ter um tal de título de utilidade pública federal, que foi revogado pela Lei 13.019 de 2014, que é o EMIROS, não é? Então, quem não queria ter o título de utilidade pública federal podia remunerar à vontade. Mas, enfim, hoje nós temos, inclusive, leis que prevêem a remuneração, né? A lei de OCIP, a própria lei da filantropia aí, do SEBAS, prevê a remuneração com as limitações aí que eles impuseram. Mas, enfim, agora a questão da imunidade tributária, eu também, como vocês todos, eu imagino, estou muito interessado em ouvir o doutor Rodrigo, porque essa questão da reforma tributária dá um nó na cabeça da gente, porque, na verdade, houve uma reforma, uma grande reforma, inclusive com emenda constitucional, né? Mas o nosso sentimento é que vai piorar. E sempre que o governo mexe em tributo, piora, né? Piora para nós. E o nosso setor, o terceiro setor, as organizações sem fins lucrativos, no nosso país, infelizmente, diferente de estados, vamos dizer assim, mais evoluídos juridicamente, ao invés de incentivar a filantropia, ao invés de incentivar as ações sociais, as ações da sociedade civil em favor de todos, sem fins de lucro, ele desincentiva, não é? Ele intromete na gestão das organizações, ele cria tributos, ele dificulta as ações, proíbe uma série de coisas, como se fossem públicas essas organizações. Tanto o judiciário quanto o legislativo têm uma dificuldade de compreender que uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos não é entidade pública. Eles confundem, embora ela preste serviços públicos, preste serviços de interesse geral, ela não é de direito público, ela não tem que seguir regras de direito público. Mas aí exigem, às vezes, que faça licitação, proíbe remuneração até um certo teto e muitas outras exigências incompreensíveis, só compreendidas pela ignorância desses poderes e dessas instituições. Mas, enfim, a Constituição Federal, na verdade, o que é uma Constituição Federal? Onde se constitui a República. Né? Ali criou-se o Estado brasileiro, constituiu-se a República Federativa do Brasil. Isso que é Constituição Federal. E o que é o principal ponto, a principal motivação da existência
de se constituir uma república documentadamente pelo parlamento, pelo Poder Executivo. Desde sempre, para limitar o poder do rei. É uma limitação que se faz ao poder do Estado. Então, as regras constitucionais, a maioria delas, olha, o Estado tem esse limite, tem lá até onde ele pode ir, o que ele pode fazer. Então, todas as pessoas de direito público e todas as pessoas, enfim, se submetem aos termos da Constituição. E nessa questão de limitar o poder do Estado, tem 2 artigos na Constituição que expressamente limitam o poder de tributar. Então, porque quando você fala em imunidade tributária, o que é imunidade tributária? Imunidade tributária é a limitação do poder do Estado de criar tributos. Olha lá a redação do artigo 150 da Constituição Federal. Além de outros direitos do contribuinte, é vedado, é proibido ao Estado, União, Distrito Federal e municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Vejam bem, uma pura, uma expressa limitação ao poder do Estado. Ali está dizendo claramente e literalmente, não precisa de nenhum estudo científico, nem de tese, para compreender que se trata de uma proibição ao Estado de criar tributos para determinadas pessoas. Lá no caput diz, é vedado a União, Distrito Federal e Município instituir impostos sobre patrimônio e serviços. Depois vem explicando de quem. Primeiro, a imunidade recíproca. O Estado não pode tributar a União não pode tributar o município, ou seja, é a reciprocidade da não tributação. Depois vem lá sindicatos, depois vem as organizações religiosas, que lá está expresso templos de qualquer culto. Isso é muito importante, porque, diferentemente das organizações de saúde, assistência social e educação, as que são organizações religiosas não têm que cumprir nenhum requisito, nem de lei complementar, nem de CEL, nem de lei 187, nem de nada. Nem do artigo 14 não precisa, porque é expressa a Constituição Federal que proíbe ao Estado de tributar os templos de qualquer culto, que significa religiões, entidades religiosas. Esse é um ponto importante, porque me parece que o Instituto Artes atende muitas instituições religiosas. Depois vem as instituições de saúde e educação, não, de educação e saúde. E aí abrange assistência social. Então, educação, saúde e assistência social. E tudo, no final, diz nos termos da lei. O que é os termos da lei? A lei, lá no artigo 146 da Constituição, no inciso 2, regulamentando, falando sobre essa questão da imunidade, diz que a questão da imunidade tributária, da limitação, as limitações ao poder de tributar, só podem ser reguladas por lei complementar. Isso está escrito no artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. A mesma Constituição Federal, que no artigo 150 e 195, limita o poder do Estado de criar tributos. Ora, se só pode por lei complementar, e aqui tem um detalhe importante, o pessoal da área jurídica há de concordar comigo, que quando se promulgou a Constituição de 1988, não existia lei complementar. A lei complementar foi criada pela Constituição de 1988. Ali que diz que poderá criar as leis complementares. Ora, se não existia lei complementar, o direito não fica vago. Há um princípio de direito
que a Constituição ou a regra constitucional recepciona uma lei existente que trata daquele assunto. Qual a lei que já existia e que era uma lei federal e federativa? O Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional, tomando às vezes de lei complementar, que o 146 exige, diz lá, no seu artigo 14, que não é nesses termos, mas para o gozo do benefício da imunidade tributária, as organizações precisam de ter três requisitos, não é? Ter seus livros regulares, aplicar no país e nos seus objetivos todos os seus recursos, e não distribuir lucros ou dividendos, que por décadas, a Receita Federal teimava em dizer que remunerar dirigente era distribuição de lucro, o que nunca foi, não é? Mas, enfim, então, cumpridos esses três requisitos, se for uma instituição, vamos a um resumo rápido aqui, se for uma instituição de educação, de assistência social ou de saúde, que não distribua lucros ou dividendos, que tenha os seus livros regulares e registrados, que aplique no país e nos seus objetivos todos os seus recursos, ela é imune a qualquer tipo de imposto. O Rodrigo vai ensinar para nós daqui a pouco que mudaram o nome dos impostos, né? Mudaram o nome aí, não tem mais alguns impostos, foram condensados todos em um único imposto, em dois impostos principais. Isso aí eu não domino, pelo contrário, eu tenho dificuldade para compreender. Mas, seja o nome que se der, é imposto? Não deve. E aí, gente, a gente tem que ter uma atenção muito especial para a redação do ordenamento constitucional. É vedado ao Estado, município, Distrito Federal, município da União, instituir impostos. Então, assim, não é um direito das pessoas, não. É uma proibição ao Estado. Você não tem que pedir imunidade, não. Se você cumpre os requisitos, você é imune. Se for uma organização religiosa, ou se for uma organização de saúde, assistência social, educação, que cumpre os três requisitos do Código Tributário Nacional, é imune. É imune. Vieram aí com a Lei 187, em 2020, mas não me lembro mais. Inclusive, o meu escritório patrocina uma ação direta de inconstitucionalidade da Lei 187, porque está vinculando, perdão, está vinculando a imunidade constitucional a ter o certificado de entidade beneficente de assistência social, está criando necessidade de contrapartida para ter imunidade tributária. A imunidade não é o Estado que dá, não. Ele é obrigado a reconhecer e não pode criar impostos, muito menos cobrar. Mas, como eu disse, a nossa insegurança jurídica é muito grande. E essa ação direta de inconstitucionalidade, que nós propusemos há 3 anos atrás, está dormindo em berço esplêndido lá na prateleira de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje nos envergonha tanto. Mas, enfim, embora tenha essa discussão, se essa lei complementar, não pode. É cláusula pétrea. As cláusulas pétreas, lá do artigo 66 da Constituição, diz que ninguém pode mudar, nem por emenda constitucional, nem por lei complementar, nem por nada, pode mudar o que a Constituição estabeleceu em determinados casos. Um dos pontos é o atendimento das demandas sociais prementes, alimentação, saúde, educação, enfim, o que as organizações cuidam. Então, essa lei complementar veio inconstitucionalmente. Ela não pode limitar, ela não pode tirar a limitação do Estado do poder de tributar. Aí tem eu até
disso que ele fala sobre, porque nós temos as eu disse, repito, insisto, o que é imunidade tributária? Imunidade tributária é uma vedação ao poder de tributar inscrito na Constituição Federal. Ponto. Está lá na Constituição, não pode tributar. Isso é imunidade. Tem um outro instituto que são as isenções. Isenções são infraconstitucionais, são as leis federais, estaduais, municipais, naturalmente, que aí sim, por liberalidade, em determinadas situações, o Estado pode conceder as isenções. Nós temos uma recente, a lei federal do ITCMD, né? Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação. Esse imposto sobre doações para entidades beneficentes lá, algum tipo de entidade que já é bem especificada, ele isentou de tributação. Muitas vezes o Estado isenta até pessoas de direito privado com fins lucrativos, né? Uma indústria isenta lá hoje não é ISS mais, mas isenta dos impostos lá, para ela poder gerar emprego e produzir, mas isso é isenção, isso é infraconstitucional, isso é concessão do Estado, ele pode dar e tirar quando ele quiser. Claro que com um processo legislativo, claro que com determinadas situações, com várias exigências, mas, enfim, dentro da limitação constitucional que o Estado tem de promulgar regras, ele pode tirar ou conceder isenções. Já a imunidade, não. Imunidade é dirigida ao Estado. Eu vou repetir, eu repito sempre para insistir, para a gente prestar atenção no que está escrito. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços das organizações Doutor Tomás, religiosas. Oi? não, tá muito clara a colocação do senhor, e o senhor me permite, né, só para ratificar a colocação do senhor, que é o cerne, né, do nosso encontro hoje, né, doutor Tomás? Essa Sim. fala do senhor e agora a complementação do Rodrigo, quando o senhor fala de cláusula pétrea, né, essa ênfase que o senhor dá, ela realmente ela é a essência, né, doutor Tomás? Porque a Constituição não mudou. Eu acho que esse recado é importante, né, que o senhor está trazendo. Olha, o que o senhor defendia aí há 30 anos atrás é a imunidade. Mas eu estou falando de uma nova lei, de uma emenda complementar, de instrução normativa da Receita. Calma lá, nós estamos falando de imunidade, não é isso? Imunidade, e ela não pode ser mudada por nada, nem por emenda constitucional, porque não existia lei complementar na época. Foi recepcionada. Então, enfim, mas é isso aí. E assim, esse ponto aí, artigo 150 dos impostos. Depois vem, só para concluir, Rodrigo, acho que o meu tempo já está esgotando. Eu estou cronometrando aqui, já estou com 6 minutos de atraso, mas eu vou considerar que você me tirou esse tempo e vou concluir aqui. É o seguinte, aí porque tem outra imunidade tributária, e ela é muito importante, ela representa 3 folhas de pagamento por ano. Quem tem bastante empregado aí sabe o que significa 3 folhas de pagamento, que é a imunidade do 195, parágrafo 7º da Constituição. Está lá dentro das limitações ao poder tributar, lá diz, não contribuirão com a Previdência Social as instituições beneficentes de assistência social. E aí o Estado cria uma polêmica, o que seria beneficente de assistência social, não é? Mas aí é a cobrança dessa prestação aí das obrigações sociais que afeta a folha de pagamento, não é? Que é a contribuição com a Previdência Pública. Ela também não contribuirão com a Previdência Social as organizações beneficentes de assistência social.
E aí é o drama, né? O que é beneficente de assistência social? Mas eu acredito e defendo que todas as organizações que cuidam de saúde, de educação, de meio ambiente, de assistência social propriamente dita, que cumpram os requisitos do Código Tributário, do artigo 14, são também imunes. Lá tem um problema sério, que a redação dessa regra lá do 195 foi escrita de forma errada, foi grafada de forma equivocada. Lá diz, são isentas da contribuição. Não, se é limitação ao poder de tributar na Constituição Federal, são imunes. Pode escrever o que quiser, são imunes. Bom, eu disse isso tudo e vocês ficam tranquilos, né? Estão todos imunes, então não tem que pagar imposto, basta parar de pagar. Cuidado, não façam isso. O que nós temos feito e tem tido algum sucesso é acionar o judiciário, que agora também está travado um pouco com relação a isso, mas é depositar judicialmente quem ainda recolhe algum tipo de tributo, buscar o SEBAS, infelizmente, quem tem condição de ter o SEBAS, busca o SEBAS, e aí adquire a imunidade sem mais dificuldade. Agora, quem não consegue o SEBAS, vamos acionar o judiciário. E eu sinto muito em dizer que temos ações lá no tribunal há mais de 20 anos. Eu não, né? Porque eu advogo há 10 anos, mas minhas ações de 10 anos ainda estão frescas, são novas lá. Tem lá bem mais antigas. Então, assim, a gente continua falando, publicando artigo, fazendo palestras, reunindo em seminário, conversando no Senado, no Congresso, pelas instituições que nós representamos, e estamos aí nessa luta. Mas o que eu trago para vocês, como eu trazia sobre a remuneração há 30 anos atrás, é que é isso, é isso. Vamos rezar, vamos pedir a Deus para clarear a cabeça desses gestores nossos, desses deputados, desses executivos, desse judiciário maluco que nós temos, para que isso se concretize de forma real. Porque a gente sabe, vocês, principalmente das organizações, a luta que é para conseguir o recurso, e o recurso que consegue, o Estado quer ficar com uma parte ainda, e a luta que é para atender demandas sociais e ambientais. Eu digo, só para finalizar, uma frase principal de todas, que se você perguntar para uma pessoa, para 1000 pessoas, o que você acha que deve ser feito com o dinheiro dos impostos? Porque os impostos, gente, são sagrados. Não fale mal de imposto, não. Esse exagero do Brasil, que é o maior tributador do mundo, tudo bem, é ruim. Mas se não tiver imposto, não tem Estado. Não tem segurança, não tem trânsito, não tem saúde, não tem educação pública, não tem nada. O Estado acaba. Quem banca a existência do próprio Estado é o tributo. Então, é muito importante. Os impostos são quase que sagrados. Mas, se você pergunta para essas pessoas o que você acha que precisa de ser feito com o dinheiro dos impostos, 1000 respostas serão semelhantes. Educação, saúde, assistência social, segurança, cuidado do meio ambiente, etc, etc, etc. Volte nessas mesmas pessoas e perguntem o que as organizações da sociedade civil fazem com o dinheiro que elas têm. Saúde, educação, assistência social, segurança. É isso. Então, é mais lógica do que jurídica essa questão. Se você faz o que deve ser feito com dinheiro de imposto, como é que você vai ser tributado? Não existe sentido lógico, não existe sentido nenhum. Vocês me Tá desculpem certo. se eu passei do Bri- tempo aí uns minutinhos, foram exatamente 6 minutos, mas estou à disposição para as perguntas, se houver. E, Obrigado, mais uma doutor vez, Tomás. agradeço a atenção de vocês todos e estou à Muito, disposição. muito obrigado, doutor Tomás, pelo tempo, pela explanação, né? Rodrigo, eu passo a palavra para você
e a sua explanação, e depois a gente vai para as perguntas, que a gente já recebeu algumas aqui. Fica à vontade, Rodrigo, por favor. Ok, vamos lá, pessoal. Obrigado, doutor Tomás, também. Eu acho que é bem esclarecedor, né? Depois a gente vai até falar ao final, pessoal. A gente tem um seminário que juntou exatamente essas duas frentes que estamos aqui, né? O doutor Tomás, o escritório dele, né, com a equipe, numa visão um pouco mais jurídica sobre essas tratativas aí do terceiro setor, né, tratando de uma governança do terceiro setor, e a Exactos Auditores, né, será representada por mim e pela nossa equipe aqui também, com essa visão mais de auditoria, né, essa visão mais da gestão dos controles. Então, a gente sempre vai ter esse bate-bola nesse seminário que vai acontecer em março, e depois a gente vai voltar nele um pouco mais. Mas, assim, só aproveitando, pessoal, e aí relembrando aqui um pouco dessa nossa tratativa da simplificação dos impostos, né, de consumo, e aproveitando a fala do Dr. Tomás aí, que entrou um pouco nesse aspecto jurídico, então, ok, nós temos toda essa parte da imunidade que é constitucional, é o que o Dr. Tomás bem falou, uma cláusula pétrea, né? Mas não por isso, né? A gente vem entendendo que está dentro dessas emendas complementares aí, ou lei complementares que vem surgindo e que efetivamente promulgou aí a reforma tributária. Então, só num contexto geral, essa lei, essa emenda complementar, né, vem de 2023. Em 2025, essa lei se torna a 224, uma lei complementar, desculpa, 214, e que efetivamente implementa o regime da reforma tributária, né, por esse ambiente, né, tratando esses impostos de consumo, simplificando em dois impostos, o IBS e o CBS, e o imposto seletivo que nós acabamos de falar, e ao final, ao apagar das luzes aí de 2025, 26 de dezembro de 25, vem a Lei Complementar 224, que vem falar ou vem expor um pouco mais sobre a extração de alguns incentivos fiscais. Então, falou, ó, a lei foi implementada, a 224 de 2025, só que tem alguns incentivos fiscais que nós estamos tirando esses incentivos fiscais, a grosso modo, tá, pessoal? E aí, dentro dessa retirada dos incentivos fiscais, caiu e não ficou, o texto de forma alguma ficou assertivo sobre as entidades sem fins lucrativos. Então, pelo texto que estava ali ao final de 2025, teria tributação, principalmente para aquelas entidades que não possuem o SEBA, são imunes com SEBAs, estavam na mesma categoria, né, anterior, mas aquelas que não possuíam SEBAs teriam tributações pesadas em cima, de acordo com como estava o texto. Então, isso causou um alarde muito grande em todas as instituições, inclusive de tributação sobre o lucro, sobre o superávit. O resultado positivo que as entidades começariam a operar seria tributado a contribuição social sobre o lucro, como se fosse uma entidade com fins lucrativos. Então, estava uma coisa absurda que alarmou todo o mercado ali no início de janeiro, todo mundo entendendo um pouco essa legislação, mas graças a Deus isso foi revisto a tempo, e agora, dia 23 de fevereiro, segunda-feira, foi feita foi promulgado aí, né, divulgado aí uma instrução normativa da Receita Federal, a instrução normativa 2305, né, para quem está acompanhando mais de perto aí, e que sanou isso, voltou e falou, não, pessoal, calma aí, não é tributado, não é bem assim, e aí deu maior segurança a partir dessa instrução normativa que aconteceu agora segunda-feira. Então, assim, nós entendemos todo o ponto exposto pelo Dr. Tomás e as defesas que realmente fazem todo sentido em relação à imunidade, mas não por isso, né, o governo vem fazendo aí suas reformas, suas leis complementares, enfim,
e, logicamente, esse ambiente aí do terceiro setor está envolvido. Então, era só para aproveitar essa leva aí em relação a esse trâmite, né? Como que vem ocorrendo isso até agora. Então, vamos lá. Só retornando, então, a gente tem o CDS aí, que inclui aí o PIS, COFINS e IPI, que é da União Federal, nós falamos, e o IBS, que está relacionado aí aos estados e municípios, né? Para esse aqui, a gente vai ter um comitê gestor para o IBS, que vai receber essa arrecadação e aí sim ele começa a repassar direto para os estados e municípios, diferente como era antes, né? Eu pagava tributação já direto para o estado ou direto para o município. Agora ele vai ser um subnacional. Então haverá dois tributos distintos aí, com características semelhantes, nessa base do consumo. Dentro dessa linha histórica que nós estávamos comentando aqui, mas efetivamente da reforma tributária, eu vou só passar todo o ambiente aqui, porque ela inicia-se em 2023, 2024 a gente continua com a regulamentação dela sendo efetivamente promulgado, essa lei complementar 214 em 2025. 2026 é um ano teste, então para as empresas aí com fins lucrativos, ela já vem emitindo as notas fiscais, já vem imputando ali o CBS e IBS, então vira um ano teste, e 2027 a gente começa efetivamente com as cobranças. Aquele imposto do pecado, ele começa efetivamente em 2027, como nós falamos, e as cobranças do CBS começa a ser extinto o PIS e a COFINS em 2027. Inclusive, a gente tem uma relação, é prematuro falar, e isso deve ser divulgado lá na frente, mas para aquelas entidades que têm o PIS sobre folha, então o PIS passa a ser extinto, e como eu não tenho a cobrança do CBS, a gente vai ter que ver como que fica isso lá na frente, né? Porque talvez o governo não vai querer abrir mão desse imposto, mas até então, como está na lei, fala, olha, o PIS é substituído pelo CBS e o CBS para as entidades imunes e isentas não se paga. Então, tem todo esse arcabouço aqui. 2029, a gente tem a transição do ICMS e do ISS para o IBS, né, que é a parte mais complexa, que aí envolve todos os estados e municípios, e com uma tabela progressiva, né, que começa a ser aplicado somente 10% desses impostos em 2029, e isso vai 100% em 2033, e 2033 para frente, a reforma começa a valer de vez com todos esses tributos. Então, assim, esse período é mais para uma adaptação para as empresas, né? A gente precisava de ter um período aí adaptativo e que vai se consolidando aí ao longo do tempo. Então, nós temos até 2033 para efetivamente isso tudo estar sendo colocado em prática. Então, muita coisa pode acontecer até lá, né? Então, o que nós falamos, né? Igual a relação do PIS sobre folha. É muito prematuro a gente falar qualquer coisa. Vai ser extinto, a gente vai ter um ganho, porque já que vai ser extinto, a gente não vai pagar mais. Então, é muito prematuro porque as legislações estão saindo quase que mensais aí, tentando regulamentar essas posições. Bem, para as nossas entidades aí do terceiro setor, né? As entidades imunes, principalmente. Então, o que a reforma tributária lá na Lei 214 fala? Nas entidades imunes não haverá incidência do IBS e do CBS sobre as receitas decorrentes de suas operações onerosas, com bens e serviços realizados por templos de qualquer culto, entidades religiosas, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes, partidos políticos, inclusive suas fundações, e institutos, entidades sindicais, trabalhadores e instituições de educação, assistência social sem fins lucrativos. Tem um outro parágrafo que ela fala da saúde também, aqui a assistência social também pode ser entendido aqui como a área da saúde. Então, assim, para essas entidades a gente não vê nenhuma alteração do que vinha acontecendo, né? Logicamente, a gente tem que estar respeitando, né, o Código Tributário Nacional nas mesmas, e é assim que fala a lei complementar também, nas mesmas premissas que a gente tinha antes, né? Não distribuição de qualquer parcela do patrimônio, aplicação integral dos recursos no território nacional, escrituração contábil irregular, observando as formalidades legais. Então, essa relação já está definida, né, pela lei complementar.
Um adendo que a gente chama atenção aqui para as entidades sem fins lucrativos aqui, principalmente aquelas de locação de imóveis, né? Uma pergunta que vem sendo frequente, né? É sobre a obrigação acessória. Então, é necessário emitir nota fiscal? Como que vai ser a formalidade após essa reforma tributária? Então, dos diversos segmentos que nós prestamos serviços, ou dos diversos... essa parte da obrigação acessória das notas fiscais, ela já é obrigada, né? Para uma rede de educação, para uma instituição de saúde, a emissão da nota fiscal já é obrigatória. Quando eu estou vendendo algum produto, então isso não muda em nada, né? Uma novidade assim da lei é que ela institui realmente ali para quem tem locação de imóveis, né? Um registro da matrícula no CIB, que a gente chama desse cadastro que tem que fazer entre locador e proprietário. Então, todos os imóveis vão ter que ser cadastrados nesse CIB, vai ter que ser imputado a função daquele imóvel, se ele está para locação, se ele não está para locação, se ele está para uso direto, e aí sim você vai passar a ter a emissão da nota fiscal dos imóveis, então, da locação, né? Nota fiscal da locação. Isso tudo porque o governo agora instituiu um portal nacional para emissão de notas fiscais. Para quem está no dia a dia aí, né, já sabe o aperto que tem desse portal nacional, que às vezes está funcionando, não está funcionando direito, enfim. Mas agora várias prefeituras já estão adotando, porque antes eu emitia a nota naquela prefeitura, né, no meu município, né, e agora eu tenho um portal nacional. E a obrigatoriedade da emissão para tudo aquilo que está sendo de prestação de serviço ou venda é exatamente para o maior controle do Estado ou da Receita Federal em relação a esse ambiente. Então, passa-se, então, a obrigatoriedade dessas notas fiscais. Então, em resumo, pessoal, a reforma tributária, né, passará a ter gastos maior ou menor aí com essa reforma tributária, né? Então a gente já viu que a gente não tem um impacto direto, né? Continua as mesmas tratativas que a gente vinha tendo. Algumas coisas têm que ser regulamentadas, logicamente. Pra gente é muito prematuro para a gente falar de tributação ou não tributação em cima das entidades, mas de acordo com o que estão saindo e a própria instrução normativa eu falei há pouco aí, que saiu na segunda-feira, ela vem em defesa das entidades pelo esse não recolhimento do IBS-CBS. E aí vem essa pergunta, né? Qual que é o efetivo impacto, né? Até onde a gente tem conhecimento aqui e os estudos que vêm sendo feitos até agora para as entidades aí do terceiro setor. Então, trouxemos aqui, né, para o Mineirês aqui um pão de queijo aqui para a gente dar um exemplo, né? Então, nós temos um cálculo aqui, pessoal, que a gente fala que o cálculo agora dos tributos, ele é um cálculo por fora, né? Longe de ser qualquer tipo ilícito aqui, né? Por quê? Porque antigamente, ou até hoje, né, os produtos, né, e os serviços, eles tinham um imposto embutido à medida que eu compro, né? Então, se eu vou comprar um pão de queijo e eu vou pagar R$10 no pão de queijo, o imposto está embutido ali dentro. Eu não sei quanto que eu estou pagando de imposto. Essa transparência não é tão clara para a gente quando a gente vai fazer o consumo do produto. Então, esse é o chamado imposto por dentro, ele está embutido ali, né? Então, antes da reforma eu tinha os custos, eu colocava minha margem de lucro e o tributo já estava ali dentro dos R$10. Então, não sabia efetivamente quanto que eu estava pagando. Hoje, pessoal, nós temos o custo, a margem e os tributos, só que os tributos ele está por fora. Hoje eu vou saber efetivamente, eu tenho o meu pão de queijo que me custou 5, eu tenho uma margem de lucro de 2 e eu vou cobrar 3 de você pelo IBS e CBS. Só que tem um porém em relação a isso. O que mais colocou nessa reforma tributária? Hoje eu tenho, na cadeia produtiva, né, eu vou ter um caminho
de recuperação desse crédito. Então, quem me vendeu a farinha, quem me vendeu o óleo para fazer o pão de queijo, quem me vendeu um queijo, ele embutiu o custo dele e a margem de lucro, e embutiu o imposto que está por fora. Esse imposto, eu que comprei essa farinha, eu posso tomar crédito desse imposto. E aí, quando eu vender o pão de queijo para alguém também, essa pessoa que comprou um pão de queijo pode tomar crédito. A gente vai nessa cadeia produtiva até o consumidor final. O consumidor final comprou, acabou, parou ali. Então, desde o início da cadeia até a chegada ali ao consumidor final, o contribuinte, né, as empresas podem tomar crédito desse imposto que vai estar transparente ali do que foi tributado ali efetivamente. Então, é uma cadeia que a gente chama de não cumulatividade. Os impostos não acumulam. Eu não cobro e embuto o meu imposto ali dentro, vendo para outro, ele faz toda a margem de lucro dele, embute o imposto dele, vende para outro. Não, agora eu posso ir tomando crédito desses tributos. Então, eu comprei parte daquele tributo que eu paguei, que está embutido dentro daquele imposto, agora eu posso me aproveitar daquele imposto. Então, eu tenho que pagar isso para as empresas com fins lucrativos, né, pessoal? Eu tinha que pagar 100 de imposto, mas eu fiz uma compra que já tinha um imposto embutido de 20, então eu abato aquilo e eu vou pagar para o governo somente R$ 80. Então, essa é uma lógica feita por essa reforma tributária. Logicamente, quando eu venho nessa cadeia, eu posso tomar crédito desse imposto para bater daquilo que eu devo, né? Aquilo que efetivamente eu tenho que pagar, eles aumentaram o percentual desses impostos. Então, é uma maneira de falar, tudo bem, você está tomando crédito e tal, mas a gente vai pagar, eu vou aumentar mais esses impostos aqui, numa regra aí geral de 28%, ainda é um pouco prematuro para falar, a gente está nesse ano teste, mas uma regra de aumento de 28%, porque eu posso me creditar depois desses 28%. E aí vem, talvez, o maior impacto que a gente está vislumbrando hoje, né, do jeito que está hoje, da reforma tributária. Por quê? Porque se eu tenho esse maior imposto, porque as demais empresas com fins lucrativos podem se beneficiar com crédito, a legislação colocou que as entidades sem fins lucrativos não pagam o IBS e CBS, porém, não podem também tomar esse crédito. Então, se eu não posso tomar esse crédito, se eu estou pagando por um serviço, eu estou pagando por um produto que tem o IBS e CBS ali dentro, calculado, e eu não posso tomar crédito, logicamente o produto vai ficar mais caro para mim. Porque se ele teve um aumento de 28% na base tributária, logicamente quem me vendia o pão de queijo por R$ 100, ele vai me vender por 128. E eu, que sou uma entidade sem fins lucrativos, eu vou comprar o pão de queijo por R$ 128 e não posso tomar crédito dos 28. Então eu vou estar pagando, tem uma tendência, isso é uma tendência, tá, pessoal? De um pagamento a maior e afetar efetivamente os custos financeiros das entidades. Logicamente, esse assunto é bem mais amplo, pessoal. A gente tem benefícios tributários aí para a linha de educação, para a linha de saúde, para a linha de produtos da saúde. Então, tem N variáveis aqui que a gente pode discutir isso num segundo momento. Mas, a grosso modo, seriam esse o impacto. Então, assim, já tem diversas vertentes que já levantou esse adicional do custo financeiro para as entidades sem fins lucrativos e que está fazendo um jogo político aí com Câmara, com Senado, para rever isso e falar, olha, nem que as entidades, de alguma forma, tenham um modelo meio que híbrido, que não paga o imposto, mas que, de alguma forma, pode recuperar, porque senão, de qualquer forma, a reforma está penalizando, de alguma forma, o nosso setor, né? O setor aí das sem fins lucrativos. Então, a gente até coloca, se puder compensar, porque a gente não sabe como vai ser isso lá na frente, mas hoje, efetivamente, de acordo com como está a lei, não pode se compensar, mas se não puder compensar o gasto será maior. Então, enfim,
Acho que era isso, pessoal. A nossa exposição aqui. Eu tentei ser bem sucinto aqui na explicação, né? Logicamente, é o que nós falamos, e essas variáveis, né? Já tem uma legislação de 2025, ao final de 2025 vem uma lei complementar em cima da Lei Complementar 214, agora, no final de fevereiro, já vem uma outra instituição normativa delimitando aquela lei complementar que saiu em dezembro, então são algumas anuências aí que a gente vem percorrendo em cima da reforma tributária que faça necessária essa atenção e qualquer alarde que nós fizermos, qualquer situação que a gente colocar de uma penalidade ou de custo, eu acho que é muito prematuro, né? Então, acho que é isso aí. Acho que o caminho é o equilíbrio, né? O caminho que nós temos sobre todo esse arcabouço aí da reforma e a regulamentação, e acompanhar realmente, né? Acompanhar como está sendo essa regulamentação, procurar deixar, pessoal, a contabilidade está ficando cada vez mais evidente nesses processos, né? A segregação das minhas atividades, da atividade principal, da minha atividade meio. Então, a gente precisa ter isso tudo bem delimitado para que quando essas legislações forem sendo bem aprimoradas aí, a gente já está nesse arcabouço de maior governança, de maior controle dentro daquilo que a gente tem das nossas receitas e despesas. Então era isso, Márcio. Rodrigo, muito obrigado. Se você puder tirar para a gente aí a apresentação, Rodrigo, a gente te agradece, né? Esse pão de queijo que você colocou aí deu até fome, né, Rodrigo? Tá bonito aí seu pão de queijo, mas pelo exemplo do pão de queijo, a gente vê que a gente vai pagar um pouquinho mais caro no pão de queijo, né? Não importa se eu estou numa instituição com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né, Rodrigo? É interessante essa colocação, né, que o Dr. Tomás traz em relação à imunidade. Você ratifica essa questão da imunidade, não poderia ser diferente, mas você traz essa questão do consumo, né, do imposto no consumo, do tributo no consumo. Vamos passar aqui as perguntas. Eu desde já, quem nos conhece no Axis já sabe que a gente é muito criterioso em relação ao horário, mas hoje realmente a gente extrapolou um pouco aqui o nosso horário, mas a gente tem aqui algumas perguntas que a gente gostaria de responder, e também, se Deus quiser, com a participação dos senhores e das senhoras no seminário, a gente terá mais tempo lá são 2 dias, a gente vai ter mais tempo. Mas, doutor Tomás, tem uma pergunta aqui para o senhor, falando de entrar na justiça, eu acho que o senhor provocou a turma aí, e tem uma pergunta aqui de um hospital que é lá do estado do Pará, doutor Tomás. Ele está dizendo que, pela colocação do Rodrigo, né, ele vai comprar um tomógrafo, ele está no processo lá de compra de um tomógrafo. E pela colocação aí do Rodrigo, essa compra de tomógrafo, ela tende a ser acrescida aí de CBS e IBS, ou seja, o tomógrafo vai ficar mais caro. O senhor entende que, neste caso, como é um equipamento que vai ser utilizado lá para o hospital, lá no estado do Pará, o senhor entende que é possível, com base nas cláusulas de Constituição que o senhor colocou, é possível também questionar judicialmente essa compra, doutor Tomás? O que o senhor poderia nos dizer? Questionar judicialmente, Rodrigo, tudo é possível. Agora, ter sucesso é outra coisa, né? Na verdade, eu entendo perfeitamente isso, porque quando você fala que é vedada a instituição de impostos, você está dizendo que é vedada também a cobrança de impostos. Mesmo que seja de forma indireta, o doutor Rodrigo frisou bem aí que a própria lei diz que não terá direito à compensação desse imposto, mas, na verdade, no caso, Rodrigo, não sei se você concorda comigo, não vai ter nenhuma forma de compensar. Ele não vai revender o produto, mas não vai agregar um produto dele para passar para frente. Então, ele não terá nenhum proveito com esse imposto. Então, na verdade, para mim, e eu tenho, como diria, tem para mim que podemos acionar o judiciário tranquilamente com essa questão da imunidade tributária mesmo.
Porque aqui em Minas nós conseguimos, antes dessa legislação nova, tem uma organização aqui em Minas, uma grande organização, que fabrica tela de arame, Rodrigo. E nós conseguimos a isenção do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, no arame que eles compram lá para fazer a tela. Então, é possível, dentro desse princípio da imunidade, a gente, vamos dizer assim, tirar esse tributo do preço de compra aí. Eu acho que sim. Tá certo. Obrigado, doutor Tomás. Rodrigo, tem uma outra pergunta aqui, que trata da questão de aluguel. Ele está dizendo o seguinte: olha, no caso de aluguel, o nosso aluguel da organização religiosa, a organização religiosa recebe aluguel da associação da congregação. Nós teremos que emitir nota fiscal? Foi isso mesmo que você falou? Você pode confirmar, Rodrigo, por favor? Beleza, Márcio. Eu vi até no chat algumas outras perguntas também, exatamente sobre aluguel também. Então é isso, pessoal. Assim, foi o que eu falei realmente. De acordo com o que está descrito aí na legislação, nós não temos a obrigatoriedade aí, né, do pagamento do tributo do IBS-CBS, mas ele não afasta aí a necessidade da obrigação acessória. E dentro dessa obrigação acessória está a emissão da nota fiscal. Então, sim, a gente entende que deveria ter emissão da nota fiscal para essas locações. Inclusive, tem uma pergunta no chat também sobre, inclusive, das organizações religiosas. E nosso entendimento é que deveria ter o cupom fiscal da quermesse, deveria para tudo ficar dentro do cenário dentro desse arcabouço, né, tributário aí que eles estão fazendo perante essa reforma. Então, a gente entende que há necessidade, sim, da emissão da nota fiscal. Ok, Rodrigo. Essa questão da emissão da nota fiscal, né, Rodrigo, é uma obrigação acessória, né? E Sim, como nos bem disse lá o doutor Tomás no início, e você ratificou, que a lei tem que ser cumprida, né? A gente pode até ter um direito à imunidade, mas se existe uma obrigação acessória de emitir a nota fiscal, ela tem que ser cumprida, né? Porque isso também pode representar, sim, aí um descumprimento. Quando o doutor Tomás falou lá dos 3 requisitos, né? Para se ter a imunidade, um deles é ter uma contabilidade regular, né, e que você ratificou isso. Ou seja, uma contabilidade regular é ter a nota fiscal emitida, tudo bem escriturado, né? Agora, o doutor Tomás, uma outra pergunta aqui para o senhor é o seguinte: ainda sobre locação de imóvel, se o senhor entende que isso pode ser visto como algo não essencial, porque não é da atividade, a instituição não existe para Ah, locar imóvel. Aí o que o senhor fala sobre isso? até estou vendo aqui uma outra pergunta, negócio de corpinhos aí, que está pagando errado, tá? E uma das coisas que eu falava com o pessoal antes, quem tá pagando, quem tem a imunidade, está pagando algum imposto, está administrando mal que não é seu. Desculpa aí, mas é isso. Na verdade, não tem problema. Você pode ter 1, 2, 10 imóveis, pode locar os imóveis. A regra é o seguinte: para você continuar tendo o benefício, não é benefício, gente. Para o Estado ser proibido de te cobrar algum imposto, você é obrigado também a aplicar nos seus objetivos 100% dessa receita. Pronto. Não tem esse negócio o fim de uma sala ou de um estacionamento que você aluga, claro que é estacionar carro, funcionar um consultório odontológico, o que for, mas o que interessa aí de finalidade é da aplicação do recurso. É isso, doutor Rodrigo? É no que você aplica o recurso. Isso aí não tem, eu nunca tive dúvida disso. E essa questão de locação já tem até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal que não é de se cobrar imposto sobre locação de imóveis pertencentes a uma instituição imune. Tá certo. Rodrigo, e tem uma pergunta aqui que
complementa essa. Essas atividades não próprias, Rodrigo. Então, como que isso tem que ser registrado? Como que tem que ser feito isso? É nessa linha aí do que vocês estão conversando. O doutor Tomás falou e você também falou. O que você pode dizer quanto a essas atividades, Rodrigo, que não são próprias? Como registrar isso? Só um minuto. Esse negócio de lojinha de paróquia, bazar de paróquia, que pega coisa de doação, pô, esse negócio para com isso. Não, ninguém vai lá multar você se não der nota. Não, Rodrigo. Eu sei que tecnicamente tudo bem, mas, pelo amor de Deus, você vai fazer um leilão de São Sebastião, você vai fazer guia, vai fazer nota fiscal dos bezerros? Não vai, pô. Isso é fora da realidade, fora do contexto, pô. Eu sou leiloeiro de São Sebastião. Se for fazer nota da questão lá, Deus me livre. Cacho de banana, leitão, galinha, que isso? Pô, doido. E aí, Rodrigo? O É, doutor Tomás falou com o coração, Rodrigo. Agora fala aí se a Receita Federal chegar, o que vai acontecer, Rodrigo? Fala para nós aí. exatamente, exatamente, é isso aí. Aí a gente tem as duas visões, né? E a gente já viu autuações aí, já viu autuações fiscais que Você aí vende tem um que frango entrar para para ele. defender. É, mas vamos lá, pessoal. Então dentro do que você colocou, acho que assim, Márcio, é na linha que o doutor Tomás falou, né? Então, o primeiro aí das atividades meio aí, né, é ter a certa clareza que está sendo, todo aquele recurso, né, está sendo reaproveitado ali dentro da própria instituição. Então, tudo ali que que foi vendido, né, ou que entrou algum tipo de recurso, ele tem que ser destinado e reaproveitado dentro da própria instituição. E aí a gente sabe que é o que eu falei anteriormente, né? A gente tentar deixar na contabilidade isso muito bem segregado, né? O que é a minha atividade principal, o que está entrando de recurso, que é a minha atividade meio ali, mas a gente sabe que dentro desse cenário, né, a gente tem algumas brigas aí judiciais, igual o doutor Tomás falou, não, isso já está, inclusive, pacificado algumas coisas no jurídico, mas a gente tem prefeituras e que as senhoras aí, os senhores aí devem já ter passado por isso, que insistem em cobrar IPTU dos imóveis. Então, a gente tem algumas dessas particularidades. O ICMS, que o próprio doutor Tomás falou que ganhou aí na justiça de uma indústria de telhas, nós tivemos há pouco tempo como conhecimento, né, na auditoria que nós prestamos, de uma instituição autuada pelo Estado por uma livraria, por venda de livros. Então, assim, a gente sabe que tem toda uma defesa por trás e tal, mas o Estado ele vem atuando naquilo que ele entende que está dentro da sua prerrogativa. Então, eu acho que assim, a gente tem que segregar isso, tomar esse cuidado de realmente todo esse recurso estar sendo revertido dentro da própria entidade e principalmente reforçando novamente o ambiente da contabilidade, né? A gente está fazendo esses registros corretamente para não ter mistura aí das finalidades. Tá certo. Rodrigo, desculpa, doutor Tomás, tem uma pergunta aqui a respeito de conselho fiscal. O senhor falou de remuneração, nós começamos a falar sobre remuneração, perguntando se conselho fiscal pode ser remunerado, conselheiro fiscal pode ser remunerado. Não, na verdade, conselheiro fiscal não deve ser remunerado. Se Não deve ser remunerar, remunerado. se remunerar, ninguém vai te processar, não, mas não combina bem com a função, a remuneração. Ele pode ser reembolsado pelas despesas que ele tem para chegar no local e ter lá um honorário por reunião, aí sim. Mas essa remuneração mensal que se dá aos diretores. E outra coisa, a questão da remuneração, ela está vinculada à prestação de serviço, não é? Então, assim, o diretor vai lá todo dia, paga, manda embora, contrata, enfim, tem atividades. É por essas atividades que ele é remunerado. O Conselho Fiscal não. O Conselho Fiscal se reúne aí 2 vezes por ano, 1 vez por ano, então, não tem como remunerar ele ficar à toa só porque é conselheiro fiscal. Mas, pela reunião que ele participa, você pode sim pagar aí um valor, também não exagerado, né, claro, dentro do limite da instituição, que também não tem problema, não.
Tá certo. Já vamos encerrando. Rodrigo, uma pergunta aqui para você e depois mais uma para o doutor Tomás para a gente poder encerrar. Rodrigo, para você, está até no nosso chat aí, somos uma organização religiosa com recebimento de locação de imóveis, gerenciado por imobiliária. Como fica a emissão da nota fiscal nesse caso? Aí a emissão permanece nesse caso. Assim, a imobiliária já faz aquela intermediação, né? Então ela já tem o recibo dela lá de intermediação por taxa de administração. Mas a emissão de nota fiscal continua sendo válida para imputar o registro dessa receita na contabilidade. Então, a proprietária do imóvel emite a nota fiscal, normalmente, né? E a Isso, comissão que é paga para a imobiliária também tem que ter a nota fiscal. É isso que você está dizendo, né? A gente tem que ter a exatamente. emissão da nota fiscal pelo proprietário e também a emissão da nota fiscal de comissionamento, né? Ok, Rodrigo. Doutor Tomás, uma última pergunta aqui para o senhor. Na verdade, ela retorna ao início, né? A imunidade prevista, então, no 150, ela permanece preservada, mesmo existindo a IBS e a CBS? Voltamos no início aí, mas eu acho que a dúvida perdura. Rodrigo, você tem que você tem que botar uma frase no seu discurso aí. Nada é tão ruim que não possa piorar. Porque, vou te contar, essa reforma tributária piorou bem a nossa situação. Mas é bom para os advogados e para os contadores, mas para o pessoal das organizações é difícil para caramba. Bom, desculpa, viu, Márcio, é brincadeira, mas é o seguinte: sim, só mudou o nome, moço. Mudou o nome, é imposto. Ele não deixou de ser imposto. Mudou a sigla, mudou o nome. Então, a imunidade é a mesma coisa. Tá bom? Tá certo. Obrigado, doutor Tomás. Rodrigo, mais uma aqui para você. O que precisamos ajustar na contabilidade, Rodrigo? O pessoal está preocupado com a contabilidade. O doutor Tomás, ele é mais permissivo, ele é mais paizão, pelo jeito, mas você, pessoal, tá achando você com cara de padrasto, viu, Rodrigo? E a contabilidade? Mas não é bem isso, não. Vamos dizer assim, eu sempre digo, olha, vocês têm esse direito, devem buscar esse direito, mas não vai assim, sem consultar o Rodrigo, sem buscar uma segurança. Porque, só, você vai entrar na justiça para discutir um tributo, deposita judicialmente. Não Perfeito. simplesmente vai pagar. Enfim, eu realmente tenho muito boa intenção, mas tem que ter muito cuidado, e principalmente com o leão, né? O leão é fera. O doutor Tomás, mas o paizão aí, o pai também fala não, né, doutor Tomás? Tem hora que o pai tem que falar assim, não, você está errado, deposita em juízo, né? Mas é isso mesmo, concordamos com o senhor. Rodrigo, mas e aí, para encerrar, você já pode, por favor, responder a pergunta e fazer a sua despedida, Rodrigo. O que precisamos ajustar na contabilidade? Eu acho que essa resposta é 30 segundos, né, Rodrigo? Bem, aí sendo bem sucinto, Márcio, além das segregações aí, né, das receitas que nós falamos, eu acho que a contabilidade vem tornando um perfil muito importante aí dentro desse cenário mais uma vez, né, pessoal? Principalmente para quem está aí mandando ou enviando suas prestações de contas, né? A gente tem os técnicos cada vez mais aprofundados aí nessa matéria de contabilidade, entendendo o que tem que estar ali de acordo com as normas. Então, além dessa segregação de receitas, a gente atentar para essas obrigações acessórias, né, emissão de nota fiscal e outras obrigações acessórias que estarão por vir aí, para a gente estar bem atento a essa relação. Uma revisão, talvez uma revisão aí estatutária, né, uma revisão do seu estatuto. Eu acho que a gente precisa de passar por esse diagnóstico, né? Às vezes a gente está falando que a nossa finalidade é X e a gente já está fazendo outra coisa e talvez a gente precise de uma atualização aí estatutária. Os próprios contratos, né, de prestação de serviço que nós temos, os contratos aí de locação. Então a gente precisa de passar um pouco por uma revisão desses processos internos. Bem, acho que a grosso modo acho que seria isso, Márcio. Assim, a gente Acho poderia entrar um pouco mais no detalhe, mas a grosso modo seria isso.
Tá certo. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo, né, principalmente por ser sucinto e objetivo aí num tema tão complexo. Doutor Tomás, por favor, né, suas considerações finais aí. Considerações finais, vamos almoçar, né, gente? Tá ficando tarde já. Ô, gente, vocês me desculpem aí esse tom de brincadeira, o assunto é muito sério, muito grave, e eu sei da preocupação de vocês, mas eu tenho 30 anos, ou mais um pouco, que eu vivo de terceiro setor. Fez meu nome, fez minha carreira, fez meu patrimônio, fez meus cabelos embranquecer e cair, fez tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao terceiro setor. E eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo que vocês fazem, e pretendo ficar mais 30. Vocês vão rezando aí para dar certo. Obrigado. Tá certo. Doutor Tomás, Rodrigo, a gente agradece muito a participação dos senhores aqui conosco, né? Realmente o tempo é pequeno, mas se a gente também for levar de uma forma muito densa, muito alarmista, a gente não caminha, né? Então eu agradeço muito a explanação, as colocações. Gostaria de dizer aí aos participantes que o nosso próximo encontro do Axis às 10, a gente vai continuar nessa linha tributária, onde a gente vai tratar da declaração de imposto de renda dos religiosos, das religiosas, e dos clérigos, tá? Então, a gente vai tratar no próximo Axis das 10, no final de março, a respeito das declarações de imposto de renda dos religiosos. Vão ser abordadas as questões ligadas ao recebimento de herança, de doação, quando isso é doado lá para o Instituto de Vida Consagrada ou para a Diocese, como que isso tem que ser registrado na declaração de imposto de renda, né? Porque a gente tem visto que, infelizmente, muitos estão aí sob o crivo da Receita Federal, estão sendo notificados porque não cumpriram ali as suas obrigações. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo Axis às 10, se Deus quiser, né? Até logo, obrigado por tudo.